Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e soberano Pai. Estaremos hoje lendo o capítulo 10 do livro de 2 Crônicas. Leremos e iniciaremos a leitura do livro de Apocalipse. Mais uma vez, né? Que, lembrando, ao longo de todo esse ano, estivemos lendo 2 vezes o Novo Testamento, 2 vezes o livro de Salmos e uma vez o Antigo Testamento por completo. Então, estaremos lendo uma segunda vez o livro de Apocalipse, no seu capítulo 1. Em seguida, leremos o capítulo 2 de Sofonias e concluiremos a leitura no capítulo 24 do livro de Lucas. Então, antes de darmos início a mais uma leitura, que será inicialmente lá em 2 Crônicas, peço que você feche seus olhos, se for possível, e se concentre em conversar com o nosso Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai soberano, nós te somos gratos e louvamos ao Senhor por mais um final de ano que o Senhor nos permite vivenciar para a tua glória. Agradecemos pelo teu cuidado ao longo de todos esses 11 meses e alguns dias, dependendo de que momento em que estejamos fazendo esse momento da leitura da tua palavra. Agradecemos por ter nos sustentado, por até aqui o Senhor está nos fortalecendo e clamamos para que o Senhor nos ajude a perseverarmos até o fim, Pai. Faltam tão poucos dias que não queremos, ó Deus, esmorecer ou acabar falhando em tão pertinho de concluirmos o nosso objetivo. Abençoe os nossos planos e projetos para o ano 2025, mas que todos eles estejam alinhados e em conformidade com a tua vontade, Pai. Nos ajuda a estarmos sensíveis à tua voz, que venhamos entender, ó Deus, na verdade, até mesmo sem entender, que venhamos obedecer a tua palavra, o que o Senhor tem nos instruído, que o Senhor nos dê essa sensibilidade de perceber qual a tua vontade para as nossas vidas, ainda que não estejamos totalmente inclinados para isso, mas que o Senhor venha tratar conosco para que venhamos obedecer ao Senhor, apesar de nós, apesar dos nossos objetivos, planos, dos nossos anseios, que o nosso deleite, Senhor, seja de fato em fazer a tua vontade. Que o Senhor nos ajude nisso, nos capacite, nos fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo. Ó Pai, ajuda-nos a sermos cada dia mais parecidos com teu Filho amado Jesus Cristo. Que sejamos pessoas piedosas, dedicadas à leitura, à oração, à leitura da tua palavra, à oração constante e, inclusive, ao jejum, Pai. Nos ajuda, nos faz, de fato, encontrar prazer em fazer aquilo que te agrada. É assim que oramos a ti. Fala aos nossos corações, nos ajuda a entender o que iremos ler e ouvir no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Capítulo 10 do livro de 2 Crônicas, que diz: Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rir. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com todo Israel a Roboão para lhe dizer: O seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: Se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar, e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhes tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e os serviam. Ele perguntou: O que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com eles responderam:
Diga-lhe o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs e de que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aias, o Silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram, e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, o irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita
E quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2 do livro de Sinfonias. Reúnam-se e concentrem-se, ó nação sem pudor. Antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa e Ecrón será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos Queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte deles. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. E todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos captéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: Eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Capítulo 24 do livro de Lucas. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram da palavra então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?
E eles pararam, entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que não esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.